Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade à correção dos exercícios que foram passados ao longo do segundo bimestre. Vimos anteriormente o que? Os modos verbais, os tempos verbais. Agora vamos verificar as vozes verbais. Então é importante que vocês assistam às aulas anteriores para que vocês possam aos poucos aí fazer conexão com esses conteúdos, porque o que nós formos ver mais para frente irá depender do que nós verificarmos aqui. Mas é aos poucos que nós vamos o quê? Verificando, é conforme os exercícios vão sendo realizados que nós conseguimos verificar a diferença de um e de outro. Vamos estudar agora e vamos rever as vozes verbais. Nós estudamos 4. A voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, a passiva analítica, quando o sujeito sofre a ação, a passiva sintética, quando não é possível ali localizar um sujeito, e a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação. Então vamos corrigir aí os exercícios para que possamos fixar melhor aí esse assunto. Então o primeiro exercício pede o seguinte: passe da voz ativa para a voz passiva analítica. E foi colocado um exemplo. Os homens consertaram o carro. Quem consertou o carro? Os homens. Então, eles praticaram a ação de consertar, tem uma voz ativa. Mas se eu inverter para a voz passiva analítica, como que vai ficar? Os carros foram consertados pelo homem. Os carros sofreram a ação de serem consertados pelo homem. Então, vamos verificar cada um dos exercícios. A letra A era o seguinte: os viajantes compraram vários objetos importados. Os viajantes compraram vários objetos importados. Então, notem aqui, eu posso perguntar o seguinte: quem comprou vários objetos importados? Os viajantes. Então, os viajantes é o quê? O sujeito da oração. Os viajantes que praticaram a ação de comprar vários objetos. Então, há uma voz ativa, tanto que no exercício pede. Passe da voz ativa para a voz passiva analítica. Agora eu quero passar para a voz passiva analítica. Eu quero que esse sujeito sofra a ação. Para que esse sujeito sofra ação, é necessário que uma inversão. Então vamos lá. Eu pego o que vem aqui depois do verbo, então irá ficar vários objetos importados. O que aconteceu com esses objetos importados? Eles foram comprados. Olhem o verbo aqui no passado. Compraram. Então, outro detalhe é eu prestar atenção no tempo do verbo. Se é uma ação que ficou no passado, se é algo que está acontecendo no presente, ou se é algo que ainda irá acontecer no futuro. Mas aqui eu sei que os viajantes compraram vários objetos importados. Então, eu vou fazer a inversão e vou mencionar: vários objetos importados foram comprados pelos viajantes. Então percebam, se eu menciono os viajantes compraram vários objetos importados e vários objetos importados foram comprados pelos viajantes, o contexto e a situação comunicacional é a mesma coisa. Se eu chegar e falar, os viajantes compraram vários objetos importados foram comprados pelos viajantes, eu estou mencionando a mesma coisa. A diferença é o quê? Vários objetos importados sofreram a ação de serem comprados pelos viajantes. Eu fiz o quê? A inversão. Só que aqui foi necessário o quê? 2 verbos. Ou seja,
A união de um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, lembra a do e do i do verbo no particípio, para que se fizesse aí essa junção, porque às vezes nós falamos da voz ativa para a voz passiva analítica, basta inverter. Daí fica, os viajantes compraram vários objetos importados e às vezes escrevem assim, vários objetos importados compraram os viajantes. Tem sentido isso? Vários objetos compraram os viajantes, objetos não são gente. Então, o que nós fazemos? Vários objetos importados, presta atenção no tempo do verbo, no passado, então está no plural, foram comprados pelos viajantes. Vamos fazer então a letra B. Os trabalhadores pintarão um muro. Os trabalhadores pintarão o muro. Olhem só o verbo aqui, no futuro. Pintarão o muro. Eles ainda não fizeram. Então aqui eu tenho a voz ativa, a voz ativa. Os trabalhadores praticaram a ação de pintar o muro. Como que eu passo para a passiva analítica? O muro. Presto atenção no verbo, porque pintarão está no futuro. O muro será pintado, porque tem que ficar igual, o mesmo sentido, será pintado pelos trabalhadores. Então, olhem na primeira. Os trabalhadores praticarão a ação de pintar o muro. O muro sofrerá a ação de ser pintado pelos trabalhadores. Então, é assim que eu faço a inversão. Percebam que sempre na voz passiva é necessário ter a união de dois verbos. Um verbo auxiliando o outro. Um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, que é a forma nominal. Vamos então para a letra C. As atrizes talentosas escreveram um lindo livro. As atrizes talentosas escreveram um lindo livro. As atrizes talentosas escreveram um lindo livro. Vamos verificar aqui. As atrizes talentosas praticaram a ação de escrever um lindo livro. Eu poderia falar, um lindo livro escreveu as atrizes talentosas? Não. Para que essa forma dê certa, eu preciso fazer uma inversão. Então, o que eu vou colocar? Um lindo livro. Presto atenção no verbo aqui, escreveram está no passado. Então, um lindo livro foi escrito por quem? Pelas atrizes talentosas. Então, aqui eu passei para a passiva analítica. Pelas atrizes talentosas. Então, notem, um lindo livro sofreu a ação de ser escrito pelas atrizes talentosas. Então, notem aí que eu sempre preciso prestar atenção no verbo. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito é invertido e sofre a ação. Agora, a letra D. Trabalhadores rurais cultivaram belas flores. Trabalhadores rurais cultivaram belas flores. Então vejam aqui. Quem cultivou belas flores? Os trabalhadores. Trabalhadores é o sujeito. Foram eles que praticaram a ação de cultivar belas flores. Então aqui uma voz ativa. Vou passar para a passiva analítica. Pego a frase que vem depois do verbo. Belas flores. Olho para o verbo, está no passado. Belas flores foram
cultivadas por quem? Pelos trabalhadores rurais. Então, percebam, aqui o sujeito pratica ação, aqui o sujeito já sofre ação. O que foi cultivado pelos trabalhadores rurais? Belas flores. Belas flores passam a ser o sujeito, mas as belas flores não conseguem praticar nada, elas somente conseguem sofrer a ação. Então, belas flores sofreram a ação de ser cultivadas pelos trabalhadores rurais. Vamos então aí verificar a letra E. A letra E. Jornalistas publicarão artigos proibidos. Quem publicará artigos proibidos? Os jornalistas. Então, os jornalistas praticam a ação, é uma voz ativa. Quero passar para a passiva analítica. Como que eu faço? Pego o que vem depois do verbo, artigos proibidos. O verbo está no futuro, então eles serão publicados. Olha aqui, dois verbos juntos, um verbo auxiliar e um verbo na forma nominal particípio. Artigos proibidos serão publicados por quem? Serão publicados por jornalistas. Então, notem aqui. Os artigos proibidos não podem aí praticar nenhuma ação, eles podem sofrer a ação. Artigos proibidos sofrerão a ação de serem publicados por jornalistas. Então, aqui eu tenho uma voz passiva analítica. Enquanto em cima eu tenho uma voz ativa. Então, percebam que é necessária a inversão e que tanto se eu escrever dessa forma como se eu escrever desta maneira, as duas formas trazem o mesmo sentido, ok? Então, nós fizemos aí, pessoal, passamos da voz ativa para a voz passiva analítica. Agora, o 2 é passar da voz passiva analítica para ativa. Então, vamos ver como vamos fazer isso? Vamos lá. Os anéis foram encontrados pelo Hobbit. Os anéis foram encontrados pelo Hobbit. Vejam aqui que os anéis sofreram a ação de serem encontrados. Então, aqui está na voz passiva analítica. Agora, vamos inverter. O Hobbit, aqui fala que eles foram encontrados, então é passado. O Hobbit encontrou os anéis. Aqui eu passei para a voz ativa. Por quê? Porque o Hobbit praticou a ação de encontrar os anéis. Aqui em cima, os anéis sofreram a ação de serem encontrados pelo Hobbit. Então, eu passei da passiva analítica para a ativa. Vamos agora para a letra B do exercício número 2. Professores serão entrevistados por alunos. Professores serão entrevistados por alunos. Professores, certo? Praticarão aqui a ação de serem entrevistados por alunos. Quero inverter. Professores sofrerão a ação de serem entrevistados por alunos. Agora eu quero passar para a ativa. Quem irá entrevistar os professores? Os alunos. Alunos serão, está no futuro, então alunos
entrevistarão os professores. Passei da passiva analítica para uma voz ativa. Agora a letra C. O vaso será pintado por artistas famosos. Então vamos lá. O vaso sofrerá a ação de ser pintado por artistas famosos, certo? Vamos passar isso daqui para a voz ativa, em que o sujeito pratica a ação. Quem praticará a ação de pintar o vaso? Os artistas famosos. Então coloco aqui: artistas famosos será pintado, ou seja, no futuro, pintarão o vaso. Passei para a voz ativa, porque os artistas famosos que praticarão essa ação. Percebam que eu não posso falar que o vaso irá pintar os artistas famosos. Isso não tem sentido. Agora a letra D. Novos livros serão publicados pela editora. Aqui está na voz passiva analítica, porque os novos livros sofrerão a ação de serem publicados. Mas eu quero passar isso para a voz ativa. Então, como que eu vou fazer? A editora. Serão publicados, está no futuro, então, publicarão novos livros. Então, essa é a D. Então, notem bem como que funciona a inversão de uma para a outra. Agora aí, um quadro famoso foi vendido. Então, passado, né? Foi vendido por colecionadores. Então, notem essa frase: um quadro famoso foi vendido por colecionadores. Então, um quadro famoso sofreu a ação de ser vendido por colecionadores. Vamos passar para a voz ativa. Colecionadores venderam o quê? Um quadro famoso. Então, aqui eu fiz a inversão da passiva analítica para a voz ativa. Fizemos, então, a correção aí dos exercícios de vozes verbais, mas sugiro e reforço para que assistam também às aulas anteriores. Mas vamos verificar aqui um outro detalhe sobre as outras vozes. Vamos colocar assim: alugam-se apartamentos. Eu sei quem alugou o apartamento? Não, eu somente sei que apartamentos estão sendo alugados. Então, aqui eu tenho esse C aqui, tá? Que ele indetermina o sujeito. Daí, eu tenho uma voz passiva sintética. Quando eu não tenho sujeito, uma voz passiva sintética. As meninas maquiaram-se. Percebam que aqui eu tenho o C novamente, mas aqui eu tenho o sujeito, que é quem? As meninas. Quem se maquiou? As meninas. Então, elas praticaram e sofreram a ação.
se elas praticaram e sofreram a ação, o nome que eu dou para essa voz é uma voz reflexiva. Se eu falo, por exemplo, os cães morderam-se. Quem se mordeu? Os cães. Então, eles praticaram e sofreram a ação de forma simultânea. Tudo isso aconteceu junto. Então, é uma voz reflexiva. Então, anotem aí as informações, gravem esses detalhes. Se possível, acessem ali também a videoconferência no horário determinado, tá? Para esclarecer aí possíveis dúvidas que venham a ter. Mas dediquem-se aí aos estudos, vejam as aulas anteriores, que com certeza vocês vão verificar isso com mais clareza. Cuidem-se e até a próxima correção.